tema da live de hoje é jejum intermitente. Bora lá? Não, infelizmente as nossas lives nós não deixamos gravadas. A Cláudia, sou sim, faço parte da CN, da Comunidade das Nações, tá, Cláudia? E essa live não fica gravada, pessoal. E bora lá, para nós começarmos, eu queria que vocês compartilhassem a live. Olha lá, Edmara, olha lá. Eu queria que vocês compartilhassem essa live com 5 pessoas para a gente aumentar aqui essa quantidade de pessoas para nós começarmos o nosso tema sobre jejum intermitente. Pastora Selma, coisa boa você por aqui. Doutor, é verdade que o chocolate com policonato de cromo é bom para vontade de comer? Cacau, vou já responder, mas o policronato de cromo, que eu acho que é o que você quis falar, ele é muito bom para diminuir o apetite, sim. Mas vamos começar? Vamos começar? Tá, vamos começar. E perguntas e respostas sempre eu vou colocar no final, tá bom? Não esquece que no final sempre eu passo um desafio. E eu quero saber quem de vocês ontem, no desafio de ontem, foi lá e agradeceu a 3 pessoas no mínimo. Cássia já compartilhou para 10 pessoas. Pessoal, eu quero saber de vocês quem irá ficar até o final. Coloca aqui, eu vou. Vamos ver quem está com a gente. Parabéns pela participação do jornal pela manhã. Coisa boa. Foi hoje? O jornal foi hoje, Mônica? Às vezes eu acabo dando tanta entrevista que às vezes eu nem sei quando sai. Eu só vejo o pessoal me marcando. Pessoal, sempre quando vocês virem qualquer jornal que eu estiver saindo, podem lá, batem a foto, me marquem, que às vezes eu não sei quando é que a gente acaba saindo. Bora lá. Bora lá. Michele Barbosa. Pessoal, é interessante que vocês participem também. Ó, coisa boa. É interessante que vocês participem também do grupo Telegram. Eu estou sempre colocando lá a experiência, o resumo de tudo. Estou chamando um pouquinho antes, estou avisando para vocês virem para as lives, que é muito bom. Vamos lá. A live de hoje tem como tema jejum. Coisa boa, Palácio Regina. Admiro também todos vocês estarem aqui 9 horas da noite assistindo uma live sobre jejum intermitente, querendo cada vez mais disseminar conteúdo, tá? Pessoal, a frase de hoje é: fazer jejum é dominar e vencer o apetite. Olha só a frase de hoje, tem tudo a ver com jejum. Fazer jejum é dominar e vencer o apetite. Anotem, fazer jejum é dominar e vencer o apetite, tá? Então, vamos lá. Eu tava até querendo fechar os comentários, mas eu acho que no decorrer da live eu vou começar a interagir com vocês. Vocês vão ter muitas dúvidas sobre como comer, o que comer. Eu vou respondendo a que estiver de acordo com o nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos começar um pouquinho. O tema de hoje, pessoal, é os benefícios de fazer jejum intermitente. E eu sempre falo que jejum é uma prática. O jejum serve para qualquer pessoa. Pronto, Marta, bora lá. O que é o jejum intermitente? Na verdade, o jejum intermitente é quando você passa um período, olha lá, você passa um período com ausência alimentar, tá? Então são 2 períodos que você vai ter um período que você passa em janela alimentar e um período que você passa em abstinência, em ausência da alimentação. Isso é jejum intermitente. Marta, o jejum intermitente serve para qualquer pessoa? Na verdade, Marta, o jejum intermitente, como se começa um jejum intermitente? Pessoal, muitas pessoas perguntam: doutor, eu quero começar logo o jejum intermitente, tá certo? Às vezes não. Se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que não tem doença crônica, como hipertensão, como diabetes, como Alzheimer, você pode começar assim em jejum intermitente. Mas sempre começar o primeiro passo. Olha lá, Valder Glácia. O primeiro passo para você começar o jejum intermitente, sabe como é? Trocar a alimentação. O primeiro passo, eu sempre falo do açúcar refinado, do carboidrato refinado, do leite. Então, o primeiro passo para você começar o jejum intermitente é vocês retirarem esses alimentos que cada vez mais dão ansiedade, não só ansiedade, dão mais compulsão alimentar. Sei que isso foi muito chocante para vocês, mas pessoal, os carboidratos refinados, açúcares refinados, eles dão cada vez mais uma compulsividade alimentar. Então, o primeiro passo para vocês conseguirem fazer o jejum intermitente é vocês retirarem esses alimentos industrializados. Começarem a trocar a alimentação de vocês por alimentações saudáveis, tá? Esse é o primeiro passo. Pois é, Regina, tem que ter cuidado. Pessoal, mas como eu falei para a Regina, muitos dos pacientes que estão diabéticos são diabéticos, são hipertensos, isso
tem que ser feito com orientação médica. Não é que vocês sejam contraindicados, tá? Como a Regina falou. Não é que os diabéticos, os que têm doenças crônicas, sejam contraindicados a fazer jejum intermitente. Mas tem que ter uma orientação médica. Segundo passo. Primeiro passo é você começar a substituir os alimentos industrializados pelos saudáveis. Doutor, leite sem lactose também não é saudável? Na verdade, pessoal, se você for fazer o jejum intermitente, trocando essa alimentação, a melhor alimentação para a sua janela alimentar, sabe qual é? São alimentações saudáveis, como a própria Cris falou. Leite sem ser leite sem lactose. O melhor tipo de leite é leite de castanha. Então, se você vai fazer jejum intermitente, a melhor forma e o melhor alimento para você comer na sua janela alimentar chama-se alimentos também ricos em gorduras boas, mas não só esses, tá? Quando você vai quebrar o jejum intermitente, muitas pessoas elas perguntam, sabe o quê? Muitas pessoas perguntam, sabe o quê? Quando faz jejum intermitente, doutor, eu posso comer tudo na minha janela alimentar? Não, pessoal, vocês têm que comer alimentação saudável, começar pelo alimento como vegetais no almoço. Vamos falar as principais formas de jejum intermitente. Primeiro, como começar? Trocar. Segundo, quais são as principais formas de jejum intermitente? Bora lá. Pessoal, jejum intermitente, sempre lá no consultório, eu começo muito, sabe pelo quê? Eu começo muito a trocar. Depois eu começo pelo jejum intermitente de 16 horas, tá? Depois eu começo pelo jejum intermitente de 12 horas, depois de 16 horas e depois até uma vez na semana de 24 horas. Então esses são os principais tipos de jejum intermitente. Quem tem gastrite e refluxo pode fazer? Edileuza, na verdade, pacientes que não têm doenças crônicas, eles podem fazer sim o jejum intermitente. Até porque um dos benefícios do jejum intermitente, sabe quais são? É você desinflamar o seu corpo. Pessoal, um dos principais... É interessante que eu tenho um paciente que a mãe dele, ela teve um infarto. E ela me perguntou se a mãe dela ela poderia fazer jejum intermitente. Eu falei que com certeza. Sabe por quê? Pacientes obesos, pacientes com Alzheimer, pacientes que tiveram infarto, são pacientes super inflamados. E o jejum intermitente ele é muito bom para tirar cada vez mais os radicais livres do nosso corpo. Nesse jejum, nesse tempo, sem comer, o que podemos consumir? Calma, Rafaela, vou já falar isso para você, calma. Valdeglace, na verdade, até quem tem enxaqueca pode fazer jejum intermitente sim. O jejum tem que ser feito por qual período ideal? Helena, bora lá. Então pode ser por esses 3 períodos, tá? Então, como eu falei, quais são os benefícios principais de jejum intermitente? Ele pode diminuir, pessoal, triglicerídeos, ele pode diminuir LDL, que é o colesterol do tipo ruim. Helena, ele pode ser feito todos os dias da semana, se for de 12 horas, mas ele pode cada vez mais melhorar o desempenho físico, ele pode tirar radicais livres. Tá, bora lá. Eu vou responder um pouquinho da pergunta de vocês, daqui a pouco a gente entra em mais. Depois que aderir ao jejum intermitente, não ser o refluxo mais. Pois é, pastora Selma. Então, pessoal, vocês começarem a melhorar cada vez mais, realizar cada vez mais o jejum intermitente, é como a pastora Selma, que é minha paciente, ela falou, comecei a diminuir muito o refluxo. O jejum intermitente ele vai melhorar muito a parte de inflamação do corpo de vocês, tá? Explica o que acontece fisiologicamente com o jejum. Daniela, na verdade é assim, ó. Quando você come de 3 em 3 horas, que eu não acho, na verdade não é que eu não acho, é que as pesquisas falam, a ciência fala que não é mais aconselhado você comer de 3 em 3 horas, tá? Então, como é o fisiologicamente correto? Quando você come um carboidrato refinado, automaticamente ele vai para a sua corrente sanguínea como açúcar. O seu pâncreas ele libera a insulina para essa açúcar entrar dentro da célula e formar o composto. Então, se você come muito carboidrato, automaticamente a sua insulina fica sendo liberada várias vezes. Vamos falar entre aspas que seu pâncreas acaba ficando um pouco mais cansado e isso pode desencadear uma diabetes no futuro. Então, o jejum intermitente é uma abstinência, é uma ausência da alimentação e isso vai fazer com que seu pâncreas não fique liberando tanta insulina no seu corpo, tá?
Por que tem dores de cabeça? Como podemos iniciar o jejum intermitente? Gessiane, a gente já até falou como iniciar. O primeiro passo de todos para iniciar o jejum intermitente é você trocando o seu alimento bagunçado, sujo, como pão, macarrão, arroz, tá? Por um alimento mais equilibrado. Segundo ponto, pessoal, como eu falei da fisiologia da parte do jejum, até da diabetes também. Segundo ponto, tinha um estudo. Na verdade, não foi um estudo, foi o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel da Medicina, que é um dos maiores prêmios da medicina. Ele falou, sabe o quê? Sobre autofagia. Mas, doutor, o que é isso, autofagia? Jejum intermitente, se você realizar jejum intermitente de 12 horas, que é o mais simples, tá? Que você é só de 8 da noite a 8 da manhã, você já começa a fazer uma parte da sua limpeza hepática. Na Bíblia se falava que o jejum era um sinal de purificação da alma. E automaticamente, quando você faz um jejum acima de 16 horas, foi visto nesse prêmio Nobel em pesquisadores que seu corpo ele começa a fazer o que nós chamamos de autofagia. O que é autofagia? Autofagia é automaticamente a limpeza do seu próprio corpo da forma mais segura e mais regular possível, a melhor forma. Doutor, desafio desativa os comentários, pois está misturando muito. Explique depois. Beleza. Pois é, não. Estamos explicando. Não estou nem vendo os comentários, pessoal. Vou só deixar aqui vocês e depois eu vou voltando, tá? Então, o primeiro ponto, já falamos como começar o jejum intermitente. O segundo ponto, já falamos que são os protocolos. Quais são os tipos de protocolos que vocês devem fazer no jejum intermitente? Não vou olhar nem para os comentários agora, pessoal. Já levei uma bronca aqui, mas não vou olhar para os comentários. Vamos falar um pouquinho do conteúdo. Daqui a pouco a gente volta para os comentários. Bora lá. Segundo ponto, quais são os protocolos de jejum intermitente? Principais são 3 protocolos, tá? 12 horas, 16 horas, na verdade 14 a 16 horas e o maior de todos, 24 horas, tá? Então os protocolos são esses. Quais são os principais benefícios que o jejum intermitente pode trazer para a sua vida? Quando você começa a fazer um jejum intermitente, primeiro eu acho que é a disciplina, né? Esse nada melhor do que para você fazer jejum intermitente. O segundo benefício é, como eu falei, redução do seu colesterol ruim, que muitos médicos da medicina tradicional falam que esse colesterol ruim só pode baixar através da simvastatina. Pessoal, tá errado, tá? Esse colesterol ruim, claro, se não for a parte genética, se não for hipercolesterolemia genética ou familiar, ele pode ser baixado sim pelo estilo de vida, ele pode ser baixado sim pelo jejum intermitente. Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto. Jejum intermitente, ele diminui a insulina. A insulina de vocês, jejum intermitente, acaba diminuindo também como a glicose. Quarto ponto, jejum intermitente, ele diminui os radicais livres. O excesso de radicais livres no corpo de vocês, ocasionado pela alimentação errada, ocasionado pelo estresse crônico, ocasionado pela desbiose intestinal, ocasionado pelo sedentarismo, o acúmulo de radicais livres, ele acaba levando à inflamação. E a cronicidade dos radicais livres pode levar a patologias, como hipertensão, diabetes, Alzheimer, câncer. Então, tudo isso, o jejum intermitente, realizado de uma forma correta, estou falando de uma forma correta, não é qualquer jejum intermitente, ele vai ter benefícios para vocês. Ok, vou responder aqui 5 perguntas, daqui a pouco a gente vai para o segundo ponto. Faça atividades físicas pela manhã. Posso fazer jejum? Certo? Ótimo essa daí, pessoal. Quem faz atividades físicas pela manhã, eu vou até começar a anotar aqui onde eu parei, qual o próximo assunto do jejum, porque senão eu vou me perder. Ótima pergunta, certo, Paula. Na verdade, se você faz atividade física em jejum pela manhã, o que é que eu aconselho você fazer? Não vá realizar atividade física, não vá comer antes da atividade física, como eu. Melhor exemplo, 5, 6 horas da manhã estou indo fazer atividade física. Então, antes da atividade física, eu não como nada, bebo só um café. Vou em jejum intermitente. Se for um treino muito intenso, não se deve em jejum. Após o jejum intermitente,
eu tenho que ter uma alimentação sim, porque senão acaba catabolizando a minha massa muscular. Então, pessoal, vocês que fazem o AEJ, como é o tão famoso aeróbico em jejum, após a atividade física, vocês devem ter alimentação. Como melhorar a tontura no momento que está fazendo jejum? Isabel, essa pergunta foi muito boa, tá? Na verdade é assim, como você deve melhorar a tontura quando você está fazendo jejum? Sabe por que essa tontura, pessoal? Por isso que tem que ter os processos para se fazer jejum intermitente. Por isso a necessidade do primeiro ponto se retirar os alimentos carboidratos refinados. O primeiro ponto se retirar o quê? Carboidratos, açúcares refinados, glúten, lactose. Por quê? A ausência dessa alimentação, ela vai ter uma síndrome de abstinência. E essa tontura pode ser ocasionada devido à síndrome de abstinência que você está tendo da alimentação. Mas não só isso. Essa tontura pode ser ocasionada também devido à hipoglicemia. Então, na sua janela alimentar, vamos dar um exemplo aqui que eu acho muito mais fácil. Se você tem, eu fiz uma bola aqui para vocês, tá? Se vocês têm 24 horas, se vocês vão fazer o melhor tipo de jejum intermitente, mas não se deve começar por esse, é o de 16 horas. Então, se vocês vão começar, faça 16 horas de jejum intermitente, 8 horas da noite, vocês vão jantar. Tá? Uma alimentação rica em carboidratos bons e também com gorduras boas. Vocês ficam até meio-dia, o quê? Ficam até meio-dia sem alimentação. Então, nesse período de jejum intermitente, vocês não devem ter nenhuma alimentação que estimule principalmente o pâncreas a liberar insulina. Para o jejum de 14 horas, por exemplo, qual seria a melhor alimentação antes e após? Minha amigona D, você por aqui, coisa boa. Eu tenho certeza que a D já sabe essa resposta, mas ela sabe, pessoal, ela sabe mais do que não sei qualquer pessoa, que ela é minha amiga de coração. Então, como você deve ter essa alimentação no jejum de 14 a 16 horas, tá? Na verdade, é o quê? Na verdade, se você vai fazer o jejum de 16 horas, ao meio-dia, você deve ter uma alimentação mais rica de 14 a 16 horas. Ao meio-dia você deve ter uma alimentação mais rica em saladas, grelhados, legumes, brócolis, tá? Tudo isso. O lanche da tarde deve ser uma fruta que não dê um up demais na sua insulina. E no jantarzinho você deve comer o quê? Um grelhadinho com saladinha verde. Ponto. Esse é o principal tipo de alimentação no jejum intermitente. Mas calma, pessoal. Sempre é necessário vocês passar pela orientação de um profissional, tá? Quais alimentos podem conter gorduras boas? Prima Mendes, isso aqui é ótimo, tá? Como eu falei para vocês, o jejum intermitente, ele diminui cada vez mais as gorduras ruins, o colesterol ruim, o LDL. Então, para vocês aumentarem cada vez mais o colesterol bom, é ter uma alimentação saudável e alimentos com gorduras boas. Quais são? Castanha de caju, castanha do Pará, abacate. Tudo isso, pessoal, vai melhorar, sabe o quê? Não só no jejum intermitente, mas vai melhorar a sua fadiga, vai melhorar a sua parte cognitiva, tá? A sua parte mental, concentração. Tudo isso, gorduras boas vão melhorar também, como eu até falei do ômega 3 nas últimas lives. Melhor horário para fazer jejum intermitente. Ótimo, tá, Johanna? O melhor horário para se fazer jejum intermitente e o quê? O melhor horário para se fazer jejum intermitente, sabe qual? 16 horas. Mas você não deve começar o jejum intermitente por 16 horas. Você deve começar o jejum intermitente tirando a alimentação errada, depois um jejumzinho de 12 horas e depois você começa a passar pelo jejum de 14 a 16 horas. Bora lá. Bora responder, eu acho que tem outras perguntas aqui também, muito boas. Deixa eu ver. Como tem muita pergunta? Quem tem esse? Já respondi, ok. Bora lá, a quantidade, já desisti de mim. Que nada, Luciano, não desisti de você não, tá? Eu fui para um congresso, pessoal, que ele falou muito o quê? Ele falou assim, coma menos e viva mais. Mas no momento que você comer, coma a quantidade adequada e a alimentação ideal. Tomar remédios durante o jejum quebra o jejum? Etienne, não quebra o jejum, tá? Tomar medicamentos. Perdi aqui, o negócio é rápido. Deixa eu voltar. Etienne, tomar medicamentos durante o jejum não quebra o jejum, tá bom? Então isso é muito importante.
Bora lá, pessoal. O que é que quebra? O que é que não quebra o jejum intermitente? Tá? Principais líquidos que não quebram jejum intermitentes: água, chá e café sem açúcar e sem estévia, viu? Porque às vezes tem pesquisa, viu? Porque o stevia, na verdade, ele também tem pesquisas que falam que ele estimula um pouquinho pelo pâncreas a liberação da insulina. Então, só o chá, o café e o café e a água. Doutor, pessoa com colesterol alto e hipertenso, pode fazer de 12 horas? Marta, pode sim. Água pode normal? Pode normal água. Prima, Mendes, água com limão quebra o jejum? Infelizmente, a água com limão quebra o jejum. O que é que eu aconselho para os meus pacientes lá no consultório? Pessoal, toda vida que você for fazer água com limão, quebra o jejum, tá? Água com limão, principalmente o shot que eu coloco e que eu ensino para vocês todos os dias de manhã, água com limão, própolis, glutamina, ele quebra o jejum. É necessário, quem estiver fazendo jejum de mais de 12 horas, tipo 16 horas, você utilizar essa água com limão 10 a 15 minutos antes do seu almoço. Quais são os tipos de jejum? 12, 14 e 16 horas. Como é? Vocês vão ficar 16 horas sem alimentação e vão ter uma alimentação nas próximas 6, 8 horas, tá? Se for de 14 a 16 horas. Então, se vocês vão começar o jejum, pessoal, vou explicar bem direitinho o que eu quero. O desafio de hoje vai ser vocês começarem a fazer jejum intermitente. Então, eu quero que vocês tirem todas as dúvidas, não fiquem com nenhuma dúvida sobre jejum intermitente, tá? Quantas vezes podemos fazer jejum de 16 horas? Na verdade, Fran, nós podemos fazer jejum de 16 horas todos os dias, tá? Mas tu não comece logo com todos os dias se tu não tiver um acompanhamento pertinho de algum médico, algum profissional da saúde. Doutor, qual o melhor horário para começar o jejum? Mila, o melhor horário, ó, para você começar jejum intermitente, se for de 16 horas, é 8 horas da noite e vai até ao meio-dia. São 16 horas de jejum intermitente. Mas se você, Simone, vai começar 8 horas da noite, quer fazer só 12 horas, e até as 8 horas da manhã. Vou começar hoje 12 horas. Simone, vai começar às 12 horas, começa de 12 horas, vai até o meu dia posterior, tá? Fala o que comer. Rose, ok. Bora lá. O que comer no jejum intermitente? Pessoal, primeiro ponto, o que vocês não devem comer em jejum intermitente de jeito maneira. Não devem comer em jejum intermitente carboidratos refinados, porque vão te deixar com muito mais fome. Pessoal, percebam cada vez mais. Quanto mais você come pão, macarrão, arroz, brigadeiro, chocolate, mais vontade vocês vão ter de comer isso. Então, o primeiro ponto é você tirar isso. Até porque tem uma pesquisa que fala que a síndrome de abstinência do carboidrato refinado, a síndrome de abstinência do carboidrato refinado é compatível, é semelhante à síndrome de abstinência da cocaína e do crack. Então, é uma compulsão, uma abstinência muito grande. Então, se você vai fazer uma alimentação saudável, você vai fazer uma dieta, um exemplo, vai começar uma parte saudável, você fizer jejum intermitente ao mesmo tempo, sem nada, sem nenhum acompanhamento, você vai desistir, tá? Ó, você irá desistir se você quiser fazer jejum intermitente e mudar a alimentação ao mesmo tempo. O primeiro, e sem alimentação e sem acompanhamento nenhum. O primeiro de tudo é você começar a trocar a sua alimentação. O segundo, o ideal, é você começar a fazer um jejum de 12 horas. De 8 horas da noite a 8 horas da manhã, porque eu vou me aproveitar do seu período noturno. Nada de bolo, Paty. Como a Rafaela falou, nada de bolo, viu aí, ó? Eita, pessoal, tá? Pessoal, não brigue, pelo amor de Deus. Entender e fazer no dia do jejum, qual o melhor horário para tomar o shot? Erliene, vale? O melhor horário para tomar o shot no dia do jejum de 16 horas é 10 a 15 minutos antes do almoço. Fazer exercício pela manhã sem comer pode ter hipoglicemia? Roberto Leitão, na verdade, se você tem uma alimentação muito variada, tem uma alimentação com uma quantidade muito alta de comida, uma alimentação muito farta, e você vai no outro dia fazer um exercício físico em jejum, você vai sentir uma hipoglicemia. Mas se você começa a trocar um pouco a sua alimentação,
Se você começa a fazer um jejum de 10 horas, começa a fazer um exercício físico sem muita intensidade, aí você não começa, o seu corpo começa a acostumar. Pessoal, é questão de de hábito do nosso corpo, tá? Já quer ir na consultório e fazer tudo corretamente. Cássia, começa por aqui, aí tu já vai numa fase bem mais avançada no consultório, então já começa. Lívia, bolo fit pode? Na verdade, no jejum intermitente é o quê? Se for um bolo fit feito de aveia, como a Alice faz aqui em casa, que vocês veem, não tem nenhum problema, tá? Mas bolo fit de aveia com ovo, essas coisas, não tem nenhum problema. E isso quebra o jejum intermitente, se for numa janela da ausência alimentar. Mas bolo não pode. Doutor, quanto tempo em média dura a abstinência dos carboidratos? Vixe, Rosa, não sei, depende muito de pessoa para pessoa, entendeu? Tem pessoas lá no consultório que chegam, pessoal, que sentem mal de verdade quando vão fazer jejum intermitente. Mas eu começo a fazer isso que eu estou ensinando para vocês aqui, ó. Eu estou passando para vocês o que eu faço lá no consultório, isso diariamente, tá? Então eu começo a trocar a alimentação. Claro, lá no consultório eu começo o quê? Ó, lá no consultório eu começo a colocar suplementação, eu coloco um 5-HTP, alguma coisa do tipo, para tirar um pouquinho, até um Morizil, para tirar um pouquinho da própria vontade de comer, tá? E eu começo a fazer o jejum intermitente. Mas vocês podem começar a trocar a alimentação e fazer um jejum intermitente de 10 a 12 horas. Doutor, você indica o uso de MCT no jejum? A Carla, na verdade, eu indico o uso do MCT na janela alimentar, tá? Porque o MCT, ele quebra o jejum intermitente. Eu tenho tremedeira, mas eu estou me adaptando. É normal. Essa tremedeira quer dizer que o negócio está dando certo. Então continue com a tremedeira, mas cuidado, pelo amor de Deus. Sim, explique como vou começar o de 12 horas. Tomo café com banana da terra e só verduras. Então, pessoal, fazem perguntas curtas, por favor. Na verdade, ó, como estou perguntando, pode jejum todos os dias sem parar? Pessoal, se for um jejum de 12 horas, se você fizer essa progressão do jejum, não tem nenhum problema fazer jejum intermitente de 12 horas. Até porque eu estava vendo uma pesquisa e conversando também com alguns amigos e vendo uma pesquisa do Vale do Silício, e lá o pessoal ele tem muito costume de fazer jejum de 16 horas, porque já que eles não têm muito tempo lá, eles acabam usando algumas cápsulas, né, para fazer a suplementação de nutrientes e fazem jejum intermitente sim de 16 horas todos os dias. Jejum intermitente baixa a imunidade? Se você, Carla, não fizer jejum intermitente progressivamente, tiver usando uma alimentação totalmente desregrada, vai baixar sim a sua imunidade. Mas o que nós estamos aqui propondo não é nada disso para baixar a imunidade. Até porque jejum intermitente ele diminui radicais livres. E quanto mais radicais livres no seu corpo, mais inflamado você fica e, consequentemente, sua imunidade pode baixar, tá? Até saiu, pessoal, uma pesquisa agora essa última semana que falou assim, que pacientes obesos eles têm a imunidade mais baixa e eles são grupo de risco para o coronavírus. Então, é devido ao quê? Devido à inflamação deles. Como me livrar do açúcar, Natália? Jejum intermitente ele é muito bom para você se livrar do açúcar. Mas o primeiro ponto para você se livrar do açúcar é você começar a substituir. E fazer igual aquele pessoal que usa droga mesmo, vai começar a tirar. Hoje eu não vou usar açúcar. Hoje não. E você, consequentemente, consegue, tá? Bora lá, pessoal. Como começar? Eu já fui. Eu fiz uns tópicozinhos aqui para vocês. Eu já coloquei os protocolos. Meu médico olha aí, coisa. Eu estava programando uma cirurgia porque preciso engravidar. Não consigo por causa do meu peso. Lívia! Eita, essa história da Lívia é fantástica, pessoal. Ela estava programando uma cirurgia porque ela queria engravidar, como ela está falando aí. E ela tinha um médico X. E eu falei, ela chegou lá. E eu tentei encorajar ela para ela não fazer e para ela mudar o estilo de vida dela. Eu não sou contra qualquer pessoa, qualquer médico. Mas eu sou a favor sempre, sabe de quê? Eu sempre sou a favor da melhora do estilo de vida para você ter um hábito de vida e ter uma longevidade saudável. Quem amamenta pode fazer jejum? Edmara, essa pergunta foi fantástica, tá? Que ninguém tinha perguntado ainda. Quais são as contraindicações de jejum intermitente? Edmara, se você amamenta, infelizmente você não pode fazer jejum intermitente. Pacientes que amamentam não podem fazer jejum intermitente. Gestantes
não podem fazer jejum intermitente. Pacientes que têm distúrbio de alimentação, anorexia, não podem fazer jejum intermitente, pessoal. Crianças não podem fazer jejum intermitente. Idosos não podem. Então essas são as principais contraindicações que nós não devemos fazer jejum intermitente, tá bom? Pode qualquer tipo de chá em jejum, Patrick? Pode qualquer tipo de chá em jejum, sim, tá? Não tem nenhum problema chá. Mas não aquele chá de latinha, industrializado. Pelo amor de Deus, aquele chá que você coloca no pacotinho é o melhor. E aveia, tapioca só com fibra, né? Sim, aveia. E outra coisa, só não pode adoçar o chá também. Estefane, quem já fez bariátrica pode sim, mas com orientação já, tá? É interessante que eu já tive muitos pacientes que já fizeram bariátricas e hoje são acompanhadas comigo após fazerem as bariátricas para eu suplementar as vitaminas, não só suplementar as vitaminas, mas também fazer a parte dos hormônios também delas. E a gente tem que ir trocando, a gente tem que ir ajustando toda a parte do estilo de vida da paciente, a parte do organismo do paciente. É interessante, pessoas com 62 anos podem? Olha aí, pessoal, olha só a pergunta da Teixeira. Teixeira, se você tem 62 anos, mas você automaticamente tem uma idade biológica de uma pessoa de 40, 50 anos, você pode fazer jejum intermitente. Bora lá, muitas pessoas perguntam o que é essa diferença entre idade cronológica e idade biológica. Pessoal, se a Teixeira, que ela tem 62 anos, se ela tem um estilo de vida saudável, se a Teixeira, que ela tem 62 anos, ela tem um sono bom, faz exercício físico, pode ter certeza que a idade biológica dela é de uns 40, 45 anos, tá? Mas se a Teixeira tem 62 anos, automaticamente não faz nada disso, a idade biológica dela pode ser de 70 a 80 anos. Vocês têm que entender, pessoal, que na nossa vida nós temos que, cada vez mais, nossa vida é como se fosse eu digo como se fosse uma orquestra ou um carro, tá? Vocês cada vez... Pois é, Teixeira, vocês cada vez mais têm que fazer uma manutenção do corpo de vocês. Se você está tendo queda de cabelo, se você está tendo fadiga, se você começa a tirar um açúcar para fazer um jejum intermitente, você começa a ficar logo com uma tremedeira, isso quer dizer que o seu corpo está precisando de uma revisão. Mas uma revisão o quê? Uma revisão na alimentação dele, uma revisão no sono dele, uma revisão nos hormônios dele, nas vitaminas dele. Então, se o seu carro tem uma revisão toda hora, automaticamente você não vai ter essa tremedeira. Esqueci de trazer minha água, pessoal. Só um minuto, vou só pegar aqui. Bora lá. Só fui pegar uma água aqui. Que tava começando a tossir, aí você começar a falar que era coronavírus. Doutor, no jejum de 16 horas, com atividade física no início da manhã, deveria consumir algum alimento antes ou depois da atividade? Na verdade, Janca, é assim, ó. No jejum de 16 horas, com atividade física no início da manhã, deveria consumir algum alimento antes ou depois da atividade? Janca, na verdade você deve consumir o alimento só após a atividade, tá? E tem que ter cuidado com esse jejum de 16 horas se você vai fazer atividade física no período da manhã. Porque se você vai fazer 16 horas, você vai fazer atividade física 6 horas da manhã, você vai ficar desde 4 horas da tarde sem alimentação, isso está errado, tá? Então o jejum intermitente de 16 horas ele não deve ser feito assim. A restrição intensa de alimentação no período noturno ele pode causar um distúrbio no seu sono. Quem tem menopausa precoce por conta do tratamento de câncer, pode fazer? Gerlânia, pode fazer com certeza. Até tem pesquisas que falam que o jejum intermitente, como tira radicais livres, o excesso de radicais livres, ele pode cada vez mais provocar e estimular pacientes oncológicos. Então, se você fizer jejum intermitente de uma forma orientada, é bom. Jejum para levar a degradação muscular? Martins, se você tiver verificando em uma bioimpedância a queda da sua massa muscular pelo jejum intermitente, isso quer dizer que a sua janela alimentar ela não está sendo feita de uma forma correta, porque na verdade o jejum intermitente ele não é para levar
uma degradação da massa muscular. O jejum de 16 horas dá dor de cabeça? Núbia, como eu falei, o jejum de 16 horas, se você começar a realizar o jejum de 16 horas, junto com a troca da alimentação, da retirada de carboidratos refinados, açúcares refinados, tudo ao mesmo tempo, isso pode sim causar uma dor de cabeça. Quem toma ibuprofeno 150mg às 10 pode fazer? Stephanie, não tem nenhum problema, tá? A ibuprofeno não vai fazer nenhum efeito no jejum intermitente, não vai quebrar de jeito maneira. Quantas vezes por semana e para ter uma boa resposta mínima e quantas vezes por mês? Vixe, essa pergunta foi gigantesca, tá bom? Vamos lá, planejar. Planejamento hoje, amanhã e o futuro. Quantas vezes por semana? Valéria, depende qual o jejum que você quer realizar. Se você quer realizar um jejum de 16 horas, 12, 16 horas, 12, 14, 16, pode fazer todos os dias até você ter uma próxima orientação de um profissional. Mas se você quer fazer um de 24 horas, eu não aconselho fazer tantas vezes assim. Uma vez por semana, até uma vez a cada 15 dias é o aconselhado. Faço jejum intermitente há 2 anos com dieta de baixo carbo, mas cai agora no efeito platô. O que fazer? Bia, mudar a alimentação. Se você tem baixo carbo, joga um carbo bom, complexo, com batata doce, macaxeira, e muda a alimentação, entendeu? Então, o seu corpo acaba ele se acostumando sim. O que não devo comer depois das 16 horas? O que não devo comer depois das 16 horas? Das 16 horas de jejum intermitente, o que você não deve comer de jeito maneira são alimentos industrializados. Tem um paciente no consultório que fala assim: André, eu faço jejum intermitente só para na janela alimentar eu comer meu ia falar aquela marca que tem aquele sanduíche, hambúrguer, meu McDonald's. Pessoal, tá errado. Se você quer fazer jejum intermitente para ter uma boa saúde, diminuir triglicerídeo, colesterol, para que você vai comer errado? Me diz por quê. Não, tá errado, pessoal. Claro que isso tá errado. No jejum, só tenho dúvida do que pode e o que não pode. Marta, na verdade, o jejum, praticamente tudo saudável ele pode, tá? Como é? Bora lá, um exemplo. Se você for fazer o jejum intermitente, que é o mais aconselhado, de 16 horas, no seu almoço, você deve comer um carboidrato complexo, como batata doce, macaxeira, proteínas, frango, peixe, legume e salada. No seu lanche da tarde, você pode comer uma fruta e no seu jantar um grelhado com salada. Cuscuz pode? Na verdade, o cuscuz no lanche da tarde ele não vai ter nenhum problema, tá? No jejum intermitente. Mas, se você quer emagrecer, não é mais aconselhado, agora no momento. Deixa a live salva. Lia, sempre nós estamos fazendo a live todos os dias. Então, pessoal, quem está aqui e quem não está desde o começo, mas quer tirar dúvidas sobre o jejum intermitente, pode ir perguntando que eu quero. O desafio de vocês, a partir de amanhã, é começar a fazer um jejum intermitente pelo menos 10 horas, tá? Então tirem as dúvidas que eu vou começar a cobrar para vocês se vocês não fizerem. Olha lá. E outra coisa, lá no nosso grupinho do Telegram, eu estou compartilhando um resumão de todas as nossas lives. Então quem não está assistindo agora aqui, ó, Rita, eu não atendo outros estados, mas nós estamos atendendo pela telemedicina, que é através da consulta online. O jejum intermitente é obrigatório para qualquer paciente? Não, Roberto, o jejum intermitente não é obrigatório. O jejum intermitente, pessoal, ele serve muito para... Antigamente, na Bíblia, se fazia muito para purificar a alma, tá? O jejum intermitente, o menor que se tem, de 10 a 12 horas, ele serve para dar uma limpada na sua parte hepática. E o jejum intermitente de 16 horas, ele serve mais para você ter uma autofagia, uma limpeza do próprio corpo. Então, ele é muito bom. Claro, ele vai ter vários outros benefícios também, como diminuir os triglicerídeos em vez de usar os fibratos, diminuir o colesterol ruim em vez de usar as simvastatinas, diminuir a glicose em vez de usar a metformina. Tá vendo, pessoal? Que vocês não precisam usar cada vez mais medicamentos para diminuir alguns exames laboratoriais. Eu sempre tento exercer. Hanna, como faço para consulta online? Na verdade, Hanna, vai lá no direct, pergunta no direct que o pessoal vai te ajudar, tá bom? Na verdade, eu sempre tento exercer o máximo com vocês. É uma medicina, a medicina que eu comecei a fazer, que eu vi na faculdade, era uma medicina totalmente antinatureza, né? E a medicina que eu tento fazer aqui é uma medicina totalmente integrativa, onde nós tentamos integrar a mente, como nós já falamos várias vezes,
sobre autossabotagem, sobre pensamentos negativos, o espírito, como nós estamos finalizando a parte espiritual com o jejum intermitente, já que ela era desde a época da Bíblia, e vamos começar um bloco de corpo, tá? Vai ser muito bom. O whey substitui uma refeição? Tereza, se o whey substitui uma refeição, só o whey? Se tu tem uma alimentação, por que tu não come alimentação em vez de tomar só o whey? Doutor, pode usar café termogênico no jejum? A Carla, na verdade, o melhor mesmo, o que o consenso, que a maioria, bora lá. Porque se você for procurar sobre jejum, tem várias coisas, tá? Então o consenso ele fala que é só o café preto. Meu grande primo Paulo Guanabara aqui na nossa live, coisa boa. Olha aí, rapaz. De Brasília, diretamente, viu? Minha mãe, Simone. Eita, que essa live de hoje tá animada. Qual horário que deve começar o jejum de 16 horas e o que é permitido ingerir? Meu primo, na verdade, o horário que você deve começar o jejum de 16 horas é de 8 horas da noite até o meio-dia, tá? Ó, de 8 da noite até o meio-dia para começar o jejum de 16 horas. E jejum, pessoal, jejum intermitente, ele não é uma dieta. Jejum intermitente é um estilo de vida, tá? Eu sempre falo isso lá no consultório, que jejum intermitente é um estilo de vida. Doutor, diz aí, jejum de 16 horas por uma semana e não emagreci. Débora, na verdade, pessoal, bora lá. Interessante, muitos pacientes, eles me perguntam isso por aqui. Eu fiz jejum de 16 horas e não emagreci. Tá, mas não é só fazer jejum de 16 horas que você vai emagrecer. Você, na sua janela alimentar, se você fizer jejum de 16 horas e automaticamente, na sua janela alimentar, você comer muito, pessoal, você não vai emagrecer, não. O jejum não é milagre, entendeu? O jejum ele emagrece, mas com a orientação correta. Doutor, você só é especialista em jejum? Não, Maria? Não, com certeza não. Eu sou médico, né? E eu fiz a parte de nutriendocrinologia com nutriendócrino com Lai Ribeiro. Sou mestrando em biotecnologia na UNP. Faço também a parte de endócrino lá em São Paulo, na IPMED. Já fez medicina funcional em 4M. Sou fellow na E4M também. Fiz pós em Harvard também. Eu fiz uma pós-graduação em obesidade em Harvard também. E muita coisa, mas eu sempre falo, sabe uma coisa? O que importa principalmente não é o que você faz, o que importa principalmente não é o seu currículo, já tem um livro publicado. Então, mas o que importa, eu acho que não é isso não, pessoal. O que importa de verdade é o resultado que você dá para os seus pacientes. Eu tive hoje um paciente lá, que ele chegou até com um pouco de receio devido ao coronavírus, e eu falei que o melhor de tudo é a conversa que você tem, entendeu? Então, quem é meu paciente sabe o quanto eu converso na consulta, o quanto eu gosto de conversar, o quanto eu gosto de entender o paciente. E eu acho que eu saí de dar plantão na área da medicina, que se um dia for preciso eu voltaria novamente, e foi porque eu não gostava eu saí de dar plantão porque eu não gostava da medicina que você carimba e sai, que você trata só o sintoma. A medicina de verdade, pessoal, ela não é para tratar só o sintoma. A medicina de verdade, ela é para tratar o corpo como inteiro. Por isso que todas as palestras que eu faço, a primeira slide que eu coloco, sabe qual é? É de uma orquestra. É para vocês cada vez mais perceberem que o corpo de vocês, ele é semelhante a uma orquestra. Se ele não tiver totalmente integrado, automaticamente ele não vai conseguir ter uma boa funcionalidade, ele não vai conseguir acordar bem. Então, o certo é vocês integrarem como um todo. Eu vi tanta gente me elogiando aqui, mas calma, eu vou ler um pouquinho de vocês. Eu vi o da Selma, que a Selma falou que eu era um pouco de terapeuta, eu era um pouco de psicólogo. Médico é isso também. Médico é amigo, médico é terapeuta, médico é psicólogo. Para vocês entenderem, o corpo tá cheio. Na verdade, o corpo exterioriza o que a alma tá cheio. Então, sempre é necessário, sim, vocês entenderem a mente do paciente. Eu sempre falo que vou beber água, porque teve uma live, vou falar pra vocês, teve uma live aí que eu tossi
Aí o pessoal começou a perguntar se eu tava com coronavírus. Então eu vou beber água, porque às vezes eu fico falando, e bem aqui em cima tem um ar-condicionado, e aí eu vou tossir de novo não nessa live. Bora lá. Carliane, pessoal, bora lá, bora fazer um resumão de jejum intermitente, tá? Faltam só 10 minutinhos. Quero fazer o jejum, mas não preciso emagrecer. O jejum é para emagrecer? Essa pergunta da Carliane foi muito boa, tá? Ó. Na verdade, o jejum é só para quem quer emagrecer? Não, pessoal, o jejum intermitente não é só para quem quer emagrecer. Se você não precisa emagrecer, você pode sim fazer jejum intermitente. É só o quê? É só você, na sua janela alimentar, olha lá, é só na sua janela alimentar você colocar uma alimentação boa, a quantidade boa que você quiser. Se você realizar uma restrição na sua janela alimentar, você vai emagrecer. O seu corpo, ele vai pegar energia não do seu alimento, mas do seu corpo, entendeu? Então é isso que você tem que entender. Então se você não quer emagrecer, automaticamente vocês devem ter uma alimentação boa na janela alimentar. Eu vou fazer para emagrecer, eu preciso. Pois é, Lívia, mas você já tá, Lívia, tá emagrecendo. Quando eu faço jejum, perco muita massa magra. Luana, como eu te falei, na verdade é porque você está fazendo jejum de um jeito errado. O jejum de um jeito correto, ou se não, você está fazendo exercício físico, o jejum de um jeito correto não é para perder massa muscular. Tenho hipotireoidismo, posso fazer jejum? Pode sim. Quem tem hipotireoidismo pode fazer jejum, mas não esqueçam que tem hipotireoidismo de não restringir tanta alimentação, principalmente em alimentos ricos em zinco e selênio, que são alimentos ricos para nutrir a tireoide de vocês. Quem tem gastrite leve pode fazer jejum? Claro, vai até melhorar a gastrite. Na sua palestra no Coco Bambu Potoco, você justificou a escolha da sua profissão com suas fotos antes e depois. Vixe, foi mesmo, ó. Coisa boa. Roberto, você por aqui, coisa boa. Pois é, pessoal. Na verdade, eu acho que eu não tenho muito tempo para falar meu antes e depois, mas bora lá. No Ciclo da Vida, que é um evento que eu sempre faço todo ano, com grandes profissionais da saúde, da medicina integrativa, da medicina funcional, eu mostrei mesmo lá como a Roberta falou. Eu mostrei lá uma foto minha antes e depois. É porque eu não tenho nenhum aqui, senão eu mostrava para vocês. Eu já pesei 100 quilos, tá? Eu já pesei 100 quilos e hoje eu tenho 82, 83. 82, 83. Mas eu tenho certeza que eu prometo pra vocês que eu vou mostrar logo. Então hoje eu tenho 82, 83. Pois é. Então eu tenho 82, 83. E automaticamente, o que é que acontece? Eu emagreci fazendo uma restrição alimentar, fazendo jejum intermitente, correndo. E o principal de tudo que eu emagreci para minhas fotos. Mas isso foi meu ponto de gatilho para eu emagrecer. Bora lá. Bora finalizar. Falta 4 minutinhos. A frase de hoje, pessoal. Eu peço perdão para quem eu não consegui responder. Vamos fazer um print. Eu vou desativar aqui os comentários. Que eu tô repostando todos vocês. Eu tô indo lá falar com vocês. Bora lá. Bora fazer um print hoje. E vocês vão me marcar. Tá? Bora lá. 1, 2, meia já. Pronto, não esqueçam de me marcar, André Gonambara. Eita, calma aí, deixa eu reativar vocês. Pronto, fizemos. Peço perdão para quem eu não estou conseguindo responder, são muitas perguntas. Vocês estão cada vez mais, sou grato demais, tá? Por vocês estarem aqui. Eu quero que vocês curtem aqui, quem gostou do conteúdo, aperta no coraçãozinho, tá? Eita, coisa boa. Eu vou escolher várias perguntas para responder lá no nosso. Quem mandar, eu vou colocar a caixinha de jejum no Stories. Na verdade, eu coloquei hoje. Se vocês forem nos meus Stories, eu tenho uma caixinha lá que tem dúvidas. Coloquem a dúvida de vocês lá. Coloquem as dúvidas de vocês lá, que logo eu vou responder todas as dúvidas. Tem uma caixinha lá, que todas as dúvidas eu vou lá e vou colocar eu vou responder vocês. Deixa eu ver mais, é muita coisa, muita gente. Coisa boa. Não esquece de tirar o print que nós tiramos. Ironide, mãe, olha aí, coisa boa. Minha mãe sempre por aqui, ela assiste todas as lives, pessoal. E sempre ela fala, todo mundo fala que eu sou o filho mais querido. Sempre isso daí. Eu vou lançar o desafio. Olha lá, né? Bora lá. Eu vou resumo da live. Tá, não esqueçam, pessoal.
Não esqueçam, pessoal, que eu vou mandar um resumão no grupo do Telegram, tá? Eu vou mandar um resumão pra vocês de toda a live de hoje. E o de desafio de hoje, sempre eu lanço pra vocês um desafio, né? Sandra Imaculada me indicou, olha coisa boa. Simone Corujo, Paulo, é isso mesmo. Pessoal, sempre eu lanço pra vocês um desafio, tá? E o desafio de hoje é o quê? Começar com o jejum. Isso é mentira, ó, mãe. Deixa de história, tá vendo? Então, bora lá. Desafio de hoje é começar o jejum. Começar o jejum de 10 horas, tá? O desafio de hoje é começar o jejum de 10 horas. Olha lá, pessoal, o desafio de hoje. Hoje vocês devem começar o jejum de 10 horas, tá bom? E qualquer dúvida relacionada à própria telemedicina, vão lá no direct que a gente vai responder. E se vocês têm dúvidas sobre jejum intermitente, eu fiz uma caixinha lá nos stories. Coloquem lá que eu vou tirar de vocês, eu me comprometo a tirar. Se Deus quiser, eu consigo tirar até meia-noite. Até meia-noite eu consigo tirar todas as dúvidas, tá? E outra coisa o resumão tá no Telegram. Não esqueçam, agora eu vou postar no feed aqui a frase do jejum intermitente. E não esqueçam também de vocês postarem os insights de vocês, que isso é muito importante pra gente, tá? Vocês postarem o que é que vocês acharam, vocês postarem as dúvidas também. Bora fazer de uma coisa? Bora fazer algo melhor? Todas as pessoas que tiverem dúvidas aqui, eu vou postar a frase e vocês podem colocar a dúvida de vocês todas lá, que eu vou tirar todas as dúvidas ainda hoje. Prometo que até meia-noite, tem 2 horas para meia-noite, eu prometo até meia-noite tirar todas as dúvidas. Então, vou postar lá, tá bom? Minha gratidão. Lívia, coloca lá coloca lá no feed que eu vou postar agora. Valdeir, se você quer entrar no grupo Telegram, não esquece, é só ir na área da minha bio. Clica lá no grupo Telegram que você vai entrar. E, Sogrona, você por aqui vai fazer também jejum intermitente? Bora lá, pessoal. Eu vou finalizar, que o tempo senão vai acabar aqui, tá bom? Fica com Deus. E até mais. Boa noite para todos vocês. Que vocês tenham uma ótima noite. Que vocês comecem aí uma semana, um dia de amanhã cada vez mais próspero, mais abundante, e que Deus seja cada vez mais o principal guia da vida de vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Amanhã não esqueçam que nós iremos ter a live desse último bloco aí espiritual, nós iremos falar amanhã sobre gratidão, nós iremos falar amanhã sobre fé, nós iremos falar amanhã de novo sobre jejum intermitente, então vai ser muito bom. Espero vocês. Beijão, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.